Na semana passada eu falei sobre a polêmica de Nanatsu no Taizai ser ou não um anime machista. Se você ainda não viu, é só clicar no card aí que você pode assistir lá o vídeo e conferir tudo que eu disse. Bom, por causa disso eu acabei não fazendo um vídeo sobre o episódio 6, então eu achei melhor fazer uma análise do episódio 6 e do episódio 7 de uma vez só. Mas isso, é claro, logo depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Também é muito importante que você deixe o seu like, assim o YouTube vai saber que você gostou do vídeo e vai te mandar mais do nosso conteúdo. Faz isso e assim com certeza você não vai perder as nossas próximas análises da segunda temporada de Nanatsu no Taizai. Então, o episódio 5 terminou com aquela surra que o Meliodas e companhia tomaram do Galan e também com a aparição do Hendrickson. Parecia que o bicho ia pegar nos próximos episódios, mas acabou que foram 2 episódios de flashback, basicamente. Pelo menos eles serviram para explicar bastante coisa da história e também para resolver alguns mistérios. A começar por aquela minhoquinha cor-de-rosa no pescoço do Galan logo que ele foi embora. O episódio 6 nos mostrou que aquilo realmente era uma habilidade do Gotter que alterou as memórias do Galan e fez com que ele acreditasse que tinha matado seus inimigos. O mais engraçado é que, mesmo antes de eu saber de tudo isso, eu já achava que ninguém ali tinha morrido mesmo. E nem era porque eu já estava contando com algum genjutsu ou alguma coisa do tipo, era basicamente porque em Nanatsu no Taizai parece que nenhum ferimento é realmente fatal. O Bank é o imortal da parada, mas, cara, a Diane já foi completamente destruída e ficou de boas. E o Meliodas tem um poder regenerativo que faz dele praticamente imortal também, então eu achei que a galera tinha tomado um pau histórico, mas que ia todo mundo se recuperar depois. E no fim das contas meio que foi isso mesmo que aconteceu, só que com uma explicação bem melhor. Pois é, foi tudo obra do Gotter. E inclusive esse era pra ser o último movimento dele como um pecado capital, porque ele já estava pronto pra ir embora. Só que aí a Merlin aproveitou e no momento certo conseguiu colocar uns braceletes mágicos nele pra que a boneca ficasse novamente sob controle. Aliás, a Merlin é tipo a precursora da Apple, né? Na primeira temporada ela precisava de uma armadura gigante para conseguir conter o poder do Gotter. Agora que a tecnologia se desenvolveu, ela já consegue fazer isso só com uma pulseirinha. Mas de qualquer forma é realmente muito interessante ver como o Gotter é de fato uma ameaça até mesmo para os seus aliados quando ele está fora de controle, porque isso justifica bastante o fato de ele precisar usar aquela armadura gigante na primeira temporada. A gente já sabia que esse era o motivo, só que agora fica ainda mais claro como era realmente necessário. Só que antes de ficar novamente sob controle, é claro que o Gotter precisava aprontar mais uma, né? E obviamente era ele que estava por trás da perda de memória da Diane. Cara, coitado do King, né? Ele passa a primeira temporada inteira na friendzone, quando finalmente ela percebe que gosta dele, ele sai por uns episódios e quando ele volta, ela já esqueceu de tudo de novo. Geral que assiste Nanatsu no Taizai queria ser o Meliodas safadão, mas eu aposto que tá bem mais pro King. Enfim, isso acabou nos levando para um flashback, só que antes tem outro flashback que a gente precisa comentar, que no caso é aquele lá do episódio 6 que nos mostra toda a história do Hendrickson e do Dreyfus. E aí a gente descobre como é que eles foram se meter em toda essa treta envolvendo o clã dos demônios. E cara, esse momento é muito incrível porque a gente tem até mesmo um flashback dentro de um flashback. E depois dizem que Nanatsu no Taizai não inova em nada, né? O anime pra gostar de flashback, hein? Enfim, basicamente os dois foram investigar um buraco gigante e aí lá no fundo acabaram encontrando um demônio que possuiu eles. O demônio em questão era o Fraudrin, um dos 10 mandamentos que também foi o responsável pela morte do antigo amor de Meliodas. Ele tentou possuir o Dreyfus, não conseguiu, aí ele acabou possuindo o Hendrickson e dessa forma ele conseguiu manipular os dois. E esse foi o evento que culminou em toda a história que a gente viu lá na primeira temporada. Foi esse demônio manipulando o Hendrickson e o Dreyfus que arquitetou toda a morte do Zaratraz e jogou a culpa pra cima dos 7 pecados. Aí beleza, a gente volta pra história atual e vê o Meliodas acordando depois da surra que ele tomou do Galan. O mais legal é ver a Elizabeth falando pra ele não se preocupar, que tá tudo bem, e um segundo depois mostrando Camelot com um rombo de destruição bem no meio do reino. Parece até que o Pain passou por ali pra fazer uma visitinha. Ah, não esquenta, tá tudo bem, relaxa. Tipo, um demônio veio aqui, destruiu metade da cidade, mas
bora um cineminha? E depois disso nós vemos tudo o que aconteceu com o resto da galera que também participou daquela batalha. E eu queria muito chamar a atenção para uma cena específica. Cara, olha só pra isso. Olha tudo que a gente tem só nesse frame do episódio. Uma boneca humana, que na verdade é um cara de cabelo rosa enrolado numa toalha. Uma princesa indefesa, que na verdade é uma deusa. Um protagonista fodão. Um cara bombado semi-nu com a máscara do Leonardo DiCaprio em O Homem da Máscara de Ferro. Uma bolinha flutuante, que na verdade é a alma de uma feiticeira gostosa presa em seu tesouro sagrado. Um porco e o Rei Arthur, de Camelot. É, aquele cara que tirou a espada da pedra e tal. Aliás, igual Meliodas, né? Me desculpem, mas eu não tenho dinheiro agora. Eu posso pagar com isso? Enfim, cara, chega a ser bizarro toda a diversidade que a gente tem de poderes, conceitos e personalidades nos personagens de Nanatsu no Taizai. Tem bastante clichê? Cara, até tem, mas tem muita criatividade também. E pelo menos até agora tá sendo bem interessante ver como toda a história vai se amarrando bem direitinho. Eu tô realmente achando o anime muito bem trabalhado dentro da sua proposta até aqui. Mas vamos prosseguir com a análise. A gente fica sabendo que tá tudo bem com todo mundo, com exceção da Merlin, que ainda precisa encontrar uma forma de despetrificar o seu corpo. Mas até conseguir isso, ela vai continuar agindo através do seu tesouro sagrado, então tudo certo. Os pecados se dão conta de que os poderes deles são muito inferior ao dos 10 mandamentos, e assim eles decidem que precisam encontrar uma forma de cobrir toda essa diferença em pouco tempo. Eles falam que a Elizabeth e o Rei Arthur vão precisar despertar os seus poderes mágicos, e também que eles precisam logo ir atrás do Escanor, que eu nunca vi, mas que só pelos spoilers que vocês deixam em todos os comentários eu já sei que é fodão pra caralho. Realmente é um ótimo plano, né? Puta, a gente é muito mais fraco que eles no momento, então bora todo mundo ficar mais forte, beleza? É, acho que pode funcionar, né? Depois disso, o King volta e aí nós chegamos na história do episódio 7 sobre a Diane e a sua perda de memória. E esse episódio é todo mostrando em ordem cronológica tudo o que acontece depois da história da Diane que a gente tinha conhecido lá na primeira temporada. O King cuidou dela quando ela era pequena e pá, depois disso ela acabou voltando pro clã dos gigantes e lá ela foi meio que obrigada a se tornar uma guerreira. Isso porque os gigantes eram basicamente usados como mercenários dos humanos que contratavam eles para lutar em suas guerras. A Diane não gostava muito disso, então ela teve toda aquela crise existencial, querendo ir embora, porque ela não estava muito satisfeita em viver a vida lutando a guerra dos outros e atrás de, sei lá, status, dinheiro e comida. Nisso ela acaba encontrando com o Meliodas, que nem a gente já tinha visto, só que agora ficou ainda mais claro o motivo dela gostar tanto dele. Foi basicamente esse encontro que deu para ela a esperança de que poderia existir uma vida que não fosse aquela que ela tinha aprendido junto ao clã dos gigantes. O problema é que acaba dando ruim, a melhor amiga dela morre em batalha e depois a líder dela é pega em uma armadilha feita pelos humanos. A Matrona, que é a gigante que liderava ela, cuidava dela, enfim, até conseguiu se recuperar, só que depois ela acabou se sacrificando para proteger a Diane de uma flecha envenenada. E essa história também foi muito interessante porque a gente finalmente descobriu o motivo da Diane ser chamada de pecado da inveja. Colocaram nela a culpa da morte da Matrona, dizendo que foi ela quem havia matado a sua líder por ter inveja dos seus poderes. E então aparece novamente o Meliodas para salvar a Diane da guilhotina e recrutar ela para os 7 pecados capitais. E o episódio termina com os pecados indo buscar a Diane, que havia desaparecido depois de perder as memórias por causa do Gotter. Então foram 2 episódios recheados de flashbacks para explicar o motivo de como e por que tudo aconteceu como a gente viu na primeira temporada. É bem legal ver todas as peças se encaixando, mas por outro lado também foram 2 episódios bem parados. E a impressão que eu tenho é que o próximo episódio também vai ser meio nessa vibe porque vai focar na história dos druidas. E a gente sabe que eles estão diretamente ligados à história do Hendrickson e do Zaratras e também que eles são adoradores das deusas, o que significa que a gente provavelmente vai saber um pouco mais sobre a Elizabeth também. Será que nós já veremos a Elizabeth aumentando seus poderes mágicos como a Merlin sugeriu? Eu acho, ou achava, que isso ia acontecer mais pro final, mas em algum momento os personagens vão ter que começar a evoluir o seu poder, né? Porque se eles toparem com outro mandamento, com os níveis de poder atual, não vai dar nem graça. Eu quero é ver logo o Escanor aparecendo, o Meliodas ficando fodão, eu quero ver porrada. Mas e aí, o que vocês acharam desses episódios? Vocês estão curtindo a segunda temporada de Nanatsu no Taizai?
Deixa aí embaixo nos comentários. E novamente quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, ativarem o sininho para receber todas as notificações. Assim vocês vão continuar recebendo um conteúdo de muita qualidade produzido aqui pelo Tragicômico e eu ganho um inscrito, ganho mais visualização. É aquela história de troca equivalente, né? Vamos se ajudar, vai ser bom para todo mundo. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, até mais!